5 minutos com você, programa 63. O dia 11 de fevereiro de 2012 terminou com todos os veículos da mídia noticiando detalhes sobre a inesperada e surpreendente morte da artista norte-americana Whitney Houston, aos 48 anos, instantes antes de ser objeto de uma festa em sua homenagem, um dia antes da tradicional premiação Grammy, o Oscar do mundo da música. Sua morte, ao que tudo indica, coincide com a de outras personalidades que, desafiando prescrições médicas, cederam à incontrolável e irresistível combinação álcool-remédios. Nossa Elis Regina foi vítima por nós muito conhecida. A mais antiga e conhecida delas, a estrela do cinema Marilyn Monroe, no hoje distante 1962. Embora quase ninguém saiba envolvendo essa personalidade do mundo das artes, há interessante episódio tendo como coadjuvante o médium Chico Xavier. Aconteceu entre 1965 e 1966, quando ele e outro médium, Dr. Valdo Vieira, que vivia então em Uberaba, Minas Gerais, a convite e financiados por espíritas e espiritualistas residentes nos Estados Unidos e alguns países da Europa, efetuaram 2 viagens, uma em cada um dos anos, a várias cidades a fim de divulgarem o espiritismo, além de participarem do lançamento do primeiro dos livros contendo mensagens por eles recebidas em inglês. Detalhe curioso é que não foram sós. Vários dos orientadores espirituais que por eles trabalhavam há algumas décadas os acompanharam no sentido do estreitamento e intercâmbio com a espiritualidade que nessas outras terras desenvolve tarefas no campo do despertamento da humanidade encarnada. Embora só viesse a constar em livro 3 anos depois, interessante entrevista foi feita pelo escritor e cronista Humberto de Campos, sobre quem falamos há alguns programas, contando sua revelação sobre a tragédia no circo de dezembro de 1961, em Niterói, Rio de Janeiro. Pois bem, relatando o passeio com amigos por Hollywood, Humberto cita uma parada no cemitério Memorial Park, onde se observava grande movimentação de espíritos libertos da experiência física, muitas delas escoradas umas nas outras à feição de convalescentes sustentadas por enfermeiros em pátio de hospital agradável e extenso. Conta que numa esquina que se alteava com o terreno, entre 2 laranjeiras ornamentais, encontrava-se o acesso para o interior de pequena construção que hospeda as cinzas de muitas personalidades que demandaram o chamado além sob o apreço do mundo. A um canto leu a inscrição Marilyn Monroe, 1926-1962. Surpreendido, Humberto perguntou a um dos amigos que o acompanhavam se ali se encontravam os restos da estrela de cinema, obtendo como resposta afirmativa que ele também poderia encontrá-la ali mesmo, indicando a seguir um olmo chinês cuja frondosa galharia compunha refúgio no largo recinto e comentando que provavelmente ela ali se encontrava em visita de reconforto e reminiscências. A poucos passos, Humberto identificou uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente enferma, repousando a cabeça loura no colo de simpática senhora que a tutelava. Marilyn Monroe, pois era ela mesma, exibia a face desfigurada e os olhos tristes, informando que seria possível abordá-la para alguns minutos de conversa. Humberto aproximou-se respeitoso e, ao informar-lhe ser um amigo do Brasil que desejava ouvi-la, percebendo nela um certo espanto pela resposta. Um brasileiro a procurar-me depois da morte? Ao que Humberto contrapôs que sua experiência interessava milhões de pessoas no mundo inteiro, ouvindo de Marilyn a lacônica resposta, uma experiência fracassada. Como nosso tempo não permite a integral reprodução da marcante entrevista, destacaremos alguns pontos principais do diálogo. Solicitada a enviar pequeno recado que fosse para admiradores do mundo todo, ela respondeu: quem gostaria de acolher um grito de dor? Ante a insistência do jornalista, falou: diga então às mulheres que não se iludam a respeito da beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, e a popularidade
É um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no circo do cotidiano. Indagada se pelo que dissera a mulher devesse permanecer no lar de maneira exclusiva, acrescentou: não tanto. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. A mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui, nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro e à inteligência. Pensando um pouco, Humberto perguntou: quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Ouvindo dela. Especialmente, concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência e, com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem, toda vez que a mulher foge à obrigação de amar, nos filhos, a edificação moral a que é chamada. O sexo pode ser comparado à porta de vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê. Solicitada a explicar-se melhor, Marilyn acrescentou: não tenho expressões para falar sobre isso com o esclarecimento necessário, mas, se o sexo não for respeitado por uma sensata administração dos valores de que se constitui, vem a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. Ante a observação de Humberto sobre o suicídio não lhe ter alterado a lucidez, acentuou sorrindo: a tese do suicídio não é verdadeira como foi comentada. Os vivos falam acerca dos mortos os que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhes possam dar a resposta devida. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Em verdade, na época, me achava sob profunda depressão. Desde menina, sofri altos e baixos em matéria de sentimento, por não saber controlar a minha liberdade. Depois de noites horríveis nas quais me sentia desvairar por falta de orientação e de fé, ingeri, quase semi-inconsciente, os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência que me confiara, sentindo-me 2 pessoas a um só tempo. Gritei apavorada, sem saber, de imediato identificar-me, porque lograva-me mover-me e falar ao lado daquela outra forma, a vestimenta carnal que largara. Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados que mais tarde vinha saber, me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que se seguiu com meu corpo inerme. Mais adiante, indagada sobre se saberia dizer por que a agudeza da percepção quando se sabe que, de modo comum, o processo de desencarnação se experimenta uma espécie de anestesia, ela explicou: efetivamente, não tive a intenção de fugir da existência, mas, no fundo, estava incursa no suicídio indireto.